Olá, eu sou Leonardo Fiuza, bem-vindos de volta. É um prazer enorme ter vocês aqui para que a gente continue falando do amadurecimento autorresponsável, do crescimento, do desenvolvimento. O amadurecimento autorresponsável é o maior presente que você pode estar dando a você mesmo. É o escolher crescer, é tomar a decisão de continuar a sua vida de uma maneira diferente, de continuar a sua vida de uma maneira mais consciente e assumindo a responsabilidade sobre si mesmo e sobre a sua própria vida. Um ponto importantíssimo nesse processo de amadurecimento, de assumir a responsabilidade sobre você, é qual que é o seu limite? Qual que é o que você está disposto a cruzar e o que você não está disposto a cruzar? Onde você define que é o seu limite de integridade, o seu limite de uma situação correta, de uma postura correta, de um empenho saudável. O que você acredita que você precise aprender para poder continuar se desenvolvendo? O que talvez você ainda não tenha percebido dentro do seu comportamento que pode não estar sendo suficiente, que você tem que desenvolver ainda mais essas capacidades? Às vezes eu faço algumas pausas, eu faço essa pausa porque quando eu falo para você, eu estou falando para mim e eu me vejo dentro desse processo. Uma coisa que para mim é importante, e eu me lembro e eu me relembro nesse processo que seguramente serve para você também, é situações que eu não tenho mais abertura ou que eu não estou mais disposto a manter, a interagir, mas que eu obrigatoriamente preciso interagir. E o que está acontecendo nessa situação? Eu estou recebendo ali a oportunidade de aprender, de praticar um comportamento ou uma percepção ou uma prática nova. Porque se tem coisas que você não vai conseguir mudar e que você não pode mudar e que você não tem controle, que você tem que abandonar essa necessidade de controlar e de mudar o que não pode ser mudado, o que você não tem controle sobre. Mas você tem controle sobre você mesmo. Você pode tomar a decisão de aprender algo novo, de encarar a situação de uma maneira diferente, de assumir a responsabilidade sobre você mesmo e de como você se coloca dentro daquela situação. E você consegue reconhecer em você esses limites e reconhecer em você essas próprias faltas, essas próprias limitações, esse reconhecimento, essa análise interna, essa sua análise pessoal vai te dar a oportunidade de crescer onde você precisa. Pensa um pouco na sua vida, assim como eu penso muito na minha vida. Pensa um pouco na sua vida, na sua realidade, na sua dinâmica do dia a dia. Onde são os pontos de tensão? Onde você tem mais dificuldade? Onde são as situações onde você se encontra mais em dificuldade de manter o equilíbrio psicológico e emocional? É ali que você precisa trabalhar. É nessa situação que você tem a oportunidade de ver dentro de você o que você ainda precisa aprender para poder lidar com aquela situação de maneira diferente. Porque seguramente o externo não é o principal ponto a ser mudado. O externo vai ser mudado a partir do momento que você consegue mudar o modo como você está lidando com aquela situação. Talvez você tenha que aprender uma coisa nova, talvez você tenha que aprender um comportamento novo ou desaprender certos comportamentos antigos, certas crenças limitantes, certas coisas que você tem carregado por toda uma vida e que não te favorecem mais, não te servem mais e estão te atrapalhando. Mas é importante você saber qual é o seu ponto de limite, quais são as decisões que você toma, os riscos que você aceita correr dentro dessa interação, dentro dessa decisão de aprender algo novo, de abandonar alguma coisa dentro de você. Trabalha nisso, porque às vezes o seu medo de correr riscos, o seu medo de abandonar ou de deixar de controlar certas situações é exatamente o que precisa ser encarado dentro de você. Talvez o seu medo de perder ou de não ter o controle sobre as coisas, sobre o externo, que está te limitando, que está te fazendo viver uma vida estressante, viver uma vida conflituosa, viver uma vida onde você não tem espaço para assumir responsabilidade sobre si mesmo.
porque você está tentando controlar situações externas. Ainda mais se são situações externas que você não consegue e não pode ter o controle. Então, situações externas onde você não consegue e não pode ter o controle são o que são e você precisa fazer paz com isso. Certo que se você identifica alguma coisa que você possa fazer, por mais difícil que seja, faça. Faça. Talvez se você tenha que envolver, tenha que buscar informações, buscar participação de algum outro órgão, alguma outra pessoa, alguma instrução maior do que você, faça. Porque é extremamente necessário que você continue enfrentando, que você não se acovarde, que você não fuja do assumir a responsabilidade sobre a resolução dos seus problemas, resolução da sua vida e do controle para onde a sua vida está indo. Faça essa pergunta: para onde a sua vida está indo? Tem espaço para essas dinâmicas de interações continuar acontecendo na sua vida? Você, para onde você está indo, na direção que você está indo, tem ainda espaço para que você continue se comportando, pensando e agindo da mesma maneira que você tem agido e que você tem se comportado e que você tem pensado até o momento? Talvez você esteja num momento onde você tenha que renovar as suas crenças, você tem que renovar a sua força interna, sabe? A sua crença em você mesmo, a sua crença na capacidade, a sua crença no divino. Que você não deixe esse vazio dentro de você se criar. Que a sua mente esteja focada no positivo, esteja focada no que vai te levar para frente, esteja focado no desenvolvimento. Que você procure acabar com a ingenuidade e a inocência dentro das suas expectativas, dentro dos seus desejos, dentro das suas vontades. Que você consiga trabalhar com a análise, com a autoanálise, com a análise interna, mas também com a disciplina de se manter no caminho que você está indo. Por mais que você, de repente, se encontre num momento onde as coisas não estão transbordando resultado, transbordando favorecimento para a sua pessoa. Mas que você consiga estar com você nesses momentos difíceis, nesses momentos onde você vai ter que empurrar, onde você vai ter que se colocar quase que uma perna de cada vez para continuar andando, mas que você não perca a força, que você não perca a concentração, não perca a conexão com você mesmo e com o divino para seguir na sua caminhada, ok? Eu te desejo muita força, muita sorte e que tudo vá como tem que acontecer para você, pro bom e pro ruim. Você lembra que o ruim vem pro seu bem, porque se não aconteceu é porque não era para acontecer, porque tem alguma coisa melhor para você, ou porque está te ensinando a assumir a responsabilidade, porque você talvez esteja depositando o resultado em uma situação externa. Então você tem que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Então, siga em frente e vamos juntos.